Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à Universidade Estadual do Tocantins, ao programa Tô Graduado, ao curso de Gestão Pública e à disciplina de Projeto Extensionista 2. Eu sou o Kelber Abrão e juntamente com a Luana Dias e com a Denilda Caetano, a gente dá seguimento a mais uma quinta-feira que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as cadeias produtivas. Você já deve ter notado que nas aulas anteriores a gente já trabalhou ali os primeiros conceitos sobre isso, tivemos a participação, inclusive, do nosso coordenador de pesquisa junto ao Tô Graduado, o professor Fernando Ludwig, e agora, então, a gente trabalha na perspectiva que a gente está organizando aquilo que vocês vão trabalhar conosco, que é basicamente o projeto de ação e intervenção que vocês vão realizar tanto em Ponte Alto do Tocantins quanto em Natividade. E aí é interessante a gente ficar pensando as possibilidades que a gente tem a partir de uma série de indicadores que a gente já colocou lá no roteiro passo a passo para vocês. Então, a primeira coisa, se a gente diz que uma capa vende um livro, o título vai vender também um artigo. Então, quando você for pensar no seu projeto de trabalho, o seu plano de trabalho, a sua ação que você vai desenvolver, a partir do indicador que você já elencou na semana anterior, você vai pensar como que você consegue vender o seu trabalho a partir do seu título. E aí a gente tem uma possibilidade muito simples, que é a representação clara deste, e como que esse vai reverberar na ação extensionista que será ministrada por vocês, a partir dos grupos de 5 indivíduos. E aí, o nosso intuito, né, é que você possa, por exemplo, fortalecer a gestão e acesso a políticas públicas na cadeia produtiva, de hortifruti, né, pensando ali que a gente tem as possibilidades, que a gente elencou quais são as principais cadeias produtivas nos nossos 15 polos. Você pode estar fazendo uma ação dentro da perspectiva ainda do cultivo de peixes, dentro do artesanato local, dentro do turismo. Temos muitas possibilidades que a gente já elencou nos vídeos anteriores. Qualquer dúvida, vocês têm várias opções. Tutor presencial, aí nas 2 cidades, tutor EAD, a nossa querida Denilda. Você tem a possibilidade de revisitar os materiais ou chegar até os professores da disciplina, tanto a professora Luana quanto a minha pessoa. E aí, não esquece que você vai precisar também de uma introdução e uma justificativa. Essa introdução, eu sempre gosto de dizer que ela é a última coisa que você faz. E por que ela é a última coisa que você faz? Você não consegue apresentar algo que você não sabe o que está acontecendo ainda. Então, imagina, você precisa minimamente ver um filme para poder apresentar ele na sequência. Então, você não tem como fazer uma apresentação. E isso é a introdução. A introdução é a apresentação deste filme, por exemplo. E aí, vamos pensar que a gente está torcendo para o Brasil ganhar o Oscar com Agente Secreto, na figura do ator principal, Wagner Moura. Você não pode falar sobre o filme, você não pode apresentar o filme, não pode introduzir ele, se você não o viu. E aí, então, não esquece que você precisa apresentar a sua ação extensionista, contextualizando o problema e fazendo a importância da sua ação. Nós não queremos que você apenas conclua a sua disciplina com êxito. A gente está pensando na possibilidade real que você realize uma ação extensionista, intervencionista, que vai modificar aquela realidade. Já temos muitos papéis, já temos muitos arquivos em Drive, então a pergunta mais interessante que você pode fazer com o seu projeto é: por que esta atividade é necessária e qual a sua relevância social para a comunidade? Vamos de novo. Por que essa atividade se torna necessária e qual a relevância social dela para a sua comunidade? E aí não pensa em transformar o mundo, pensa em transformar o seu micro-universo e como que ele pode ser ação para que mini outras ações venham a acontecer. E aí, nessa introdução, nessa justificativa, você vai contextualizando todo este arcabouço que você já construiu nas últimas outras semanas. Então, você justifica, e eu gosto de usar a justificativa a partir de 3 elementos. A justificativa pessoal. Por que o grupo quer fazer esse tipo de ação? Isso é muito importante. A gente sempre tem que partir do princípio do eu. Por que eu quero fazer isso ou o meu grupo quer fazer isso? Na sequência, por que
qual é a relevância científica desta pesquisa? Será que tem pesquisas que envolvem isso? Como estou graduado, é um programa inovador do nosso estado, eu já tenho certeza que em atividade em Ponte Alta do Tocantins, nós não tínhamos pesquisa desse tipo, porque isso é pioneiro, nós somos um programa pioneiro no estado. Então, a justificativa científica já está referenciada nesse pequeno fato, que é um grande fato. E a justificativa social, qual é o legado que a sua atividade vai deixar para aquela pequena comunidade? E aí eu redijo um texto. Na sequência, eu tenho que lembrar qual ou quais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, que estão embasando a sua pesquisa. Lembra que a gente está na perspectiva de 4 ODS. Se você não lembra quais são, só seguir, né, nas aulas anteriores ali. Então, quais serão as ODSs utilizadas, contempladas na atividade extensionista e qual a sua efetiva relação com a ação desenvolvida? Na sequência, então, por exemplo, eu posso trabalhar o objetivo 8, que é o trabalho decente e o crescimento econômico, o objetivo 9, indústria e infraestrutura, o 17, parcerias pelo meio de implementação, tudo isso previsto na Organização, né, Mundial, e ali eu posso estar trabalhando nessas perspectivas, como geração de renda, desenvolvimento, crescimento econômico sustentável, comercialização e consolidação de bases estruturadas com vista ao desenvolvimento da cadeia produtiva, que pode ser em qualquer município. Nessa perspectiva, então, o objetivo geral, que é o alvo maior que você quer, e aí pensa, né, naquele alvo mesmo e a seta que você quer, e aí eu posso usar uma pergunta para que tenha esta fundamentação criada, que é para quê? Para que serve a sua pesquisa, né? E nisso, os impactos possíveis a partir dos resultados esperados, como, por exemplo, fortalecer a gestão administrativa, os acessos aos produtores, né, do Cinturão Verde, que tem em Palmas e tem em outras localidades, por exemplo, as políticas nacionais de alimentação escolar, que é o PNAE, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PA, por meio de oficinas e técnicas formativas, e aí lembra que eu coloquei lá num quadrinho vários tipos de intervenções que vocês podem estar utilizando. Na sequência, os objetivos específicos, e aí eu gosto sempre de dizer que menos é mais, não precisa elencar muitos, 2, 3 já estão suficientemente possíveis de serem realizados, quanto mais você coloca, mais obrigação você tem de realizá-los. Na sequência, então, também, né, coloco aqui em tela alguns exemplos de objetivos específicos que você pode estar utilizando a partir da sua propositura. Nossa tutora EAD, Denilda, é fabulosa, depois de ficar lá indo com cada projeto, dando dicas de melhoria. Este verbo não está correto com esta ação. Olha, repara aqui comigo que ele inicia com um verbo no infinitivo, que eu não lembro mais o que é verbo no infinitivo, né? As aulas de português ficaram lá para trás. Os verbos infinitivos são os verbos terminados, né, a partir ar, ir. Então, capacitar, desenvolver, introduzir, né? Os verbos estão nesta flexão ali. Então, eles ficam sempre o que a gente chama de infinitivo. Bom, isso de maneira muito simples da língua portuguesa. O público-alvo, qual o público que você quer atingir? Então, já vou prever um pequeno erro que sempre acontece. Vocês não vão atingir a cidade inteira, não vão atingir todas as escolas das suas cidades, não vão assistir todo um bairro. Então, pensa sempre na ideia de menos é mais. Menos é mais não é só um grupo de pagode ali com a música estourada, Peito de Pecado, mas também é uma boa dica porque a gente faça menos e com mais qualidade. Na sequência, a metodologia, que já é um pouquinho mais trabalhoso, mas é um trabalho que vai coordenar os passos a passos que vocês vão dar ao longo da pesquisa. Então, vocês vão detalhar todas as etapas de produção, desde o diagnóstico até a realização da execução das suas ações, bem como vocês vão descrever como que será conduzido, como que vai ser permeado a pesquisa. E aí tem a primeira etapa, que é o diagnóstico, as parcerias, a divulgação das ações, o detalhamento destas ações, tudo isso você vai ter que detalhar na sua metodologia. É onde ganha mais robustez, é onde ganha mais firmeza o seu trabalho, é quando você define metodologicamente os passos a passos que vocês vão dar. Vou colocar um exemplo prático. Você precisa de uma casa.
Ok, você já sabe que o objetivo é a casa. Agora, como você vai comprar? Quando você vai comprar? Se você vai dar entrada, não vai dar entrada, se vai pegar dinheiro emprestado, né? Que cor que vai ser as paredes, os azulejos, e quando você vai ter a casa pronta, isso tudo é a metodologia. Bom, aqui coloco em tela as etapas, diagnóstico, sistematização de dados, planejamento da oficina, caso seja uma oficina, tá bom? A divulgação, muito importante, divulgação científica das ações, que é a concepção, né, daquilo tudo que vai permear, confecção de materiais, folders, né? Pensa muito na questão ambiental, nosso curso de gestão pública ganhou o selo ODS a partir de uma ação pensando na educação ambiental, professora Giane, o professor Fabian, bem como a professora Joselma, desenvolveram isso. Então, fica uma possibilidade também para que vocês pensem sobre a ideia de não gastar esses materiais de forma impressa, a gente pode utilizar eles de maneira digitalizada, digital também. E aí, então, a execução da oficina, o relatório final e o seminário, que já é a sexta e última etapa, você deixa isso lá para trás, né? Mas eu estou colocando aqui para que você organize mais ou menos os resultados que são esperados, se você vai elaborar uma cartilha, vai elaborar um folder e vai deixar para aquela sua comunidade, né? Se você, o que você espera, né, com isso, só que cuidado, tá? Você não vai criar políticas públicas, por exemplo. Você não vai fortalecer políticas públicas, mas você pode fortalecer o conhecimento dos produtores locais sobre estas políticas públicas. Isso sim é possível. E aí, o cronograma, o nosso cronograma, ele encerra em junho, então é um pequeno cronograma, já estamos, né, quase que em março. E na sequência aqui, ó, coloco em tela um exemplo de cronograma: fevereiro, março, abril, maio e junho. Em junho já é a entrega final do relatório de vocês. O orçamento, né? O orçamento ele prevê os gastos físicos, os recursos humanos, os materiais que a gente chama financeiros ou, né, de recurso humano. E aí as referências você usa apenas as que vocês colocam nos projetos de vocês, então elas não ficam tantas, mas também cuidado que menos é mais, então se embase naquilo que realmente está estruturando o trabalho de vocês. E aí, lembrando que na próxima quinta-feira eu estarei ao vivo com vocês, junto com toda a minha equipe, para que a gente possa trabalhar aquilo que vocês já estão pensando. E aí, na sequência também, já deixo para vocês o roteiro, que vai ser a orientação dessa apresentação do diagnóstico da realidade. E aí tem ali, né, um exemplo, já está formatado, lindo, bonitinho, para que vocês utilizem ele. A gente já fez com todo o carinho. E aí você só vai colocando as informações. O slide 1, a capa, os dados que precisam estar ali em tela. O slide 2, a introdução. O slide 3, justificativa da escolha. O slide 4, a metodologia. O slide 5, os resultados. O slide 6, a análise crítica. O slide 7, o problema central que foi identificado. O slide 8, a proposta de ação extensionista. O slide 9, alinhamento com as ODSs. O slide 11, dicas de apresentação. Isso é muito importante, eu faço uma aula ali que eu vou dando excelentes dicas de não só como que você apresenta um trabalho acadêmico, mas como que você se apresenta numa entrevista de emprego, para o seu chefe, para os seus colegas das suas atividades laborais, para as pessoas que vocês querem conhecer, casar, namorar, flertar. E aí isso é muito importante que você, toda vez que tenha qualquer dúvida, recorra a esses materiais, recorra à nossa equipe. E eu já cansei de falar e eu vou te esperar no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!